Olha, vários assuntos importantes, claro que você sempre é o nosso convidado especial. Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quinta-feira a denúncia em que a Procuradoria-Geral da República o aponta como cabeça de uma suposta tentativa de golpe. O ex-presidente afirmou ter uma casca grossa e ironizou tanto a PGR quanto a Polícia Federal, afirmando que os relatórios são extensos por serem repletos de narrativas e não provas. Além disso, o líder da oposição afirmou que tentou dar o golpe da Disney, pois estava nos Estados Unidos com o Pato Donald e o Mickey. Bolsonaro disse ainda não estar se importando com uma eventual prisão, comparando a sua situação à Operação Lava Jato e afirmando, e aqui vou abrir aspas, a turma que devolveu 5 bilhões de reais em delação premiada não tem nenhum preso. Fecho aspas. Por fim, o ex-presidente criticou o atual governo e insinuou que o Judiciário e a PF só atuam quando o Planalto está na corda bamba. Em vários aspectos desse discurso, dessa manifestação de Jair Bolsonaro, para a gente analisar com os nossos comentaristas, chamar o Roberto Mota ao vivo do Rio de Janeiro, vai trazer suas impressões. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Em destaque o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro após a denúncia formalizada, apresentada pela Procuradoria-Geral da República e também a divulgação da delação premiada de Mauro Cid. Como interpretou as falas de Jair Bolsonaro, Mota? É absolutamente necessário que tudo isso seja esclarecido. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É preciso chegar ao fundo de tudo isso, saber qual é a verdade. Mas no ambiente atual do Brasil, em que a justiça se misturou com a política, esse esclarecimento é provavelmente impossível. Eu não tenho acesso a todas as informações que eu precisaria para emitir uma opinião sobre essas investigações. Mas eu acho que a gente pode dizer isso. Se o mesmo rigor que foi usado na investigação de empresários, figuras públicas e militares, fosse usado nas investigações de narcotraficantes, provavelmente não existiria mais nenhuma facção do narcotráfico operando hoje no Brasil. Vou chamar também o Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. O primeiro discurso de Jair Bolsonaro após a apresentação da denúncia da Procuradoria-Geral da República e também a divulgação na íntegra da delação premiada de Mauro Cid. Enfim, ele traz um destaque especial nesse discurso para a denúncia apresentada e a extensão, centenas de páginas, dizendo que, inclusive, seria um conjunto de narrativas, fantasias, até se utilizou de ironia. O que a gente precisa considerar em relação a esses alertas ou críticas feitas por Jair Bolsonaro? Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite, nossa querida audiência. O que é importante destacar é que Bolsonaro está fazendo o que ele sabe fazer. Trazer para o ringue da política uma disputa que deveria ficar no campo da justiça, mas não vai ficar no campo da justiça, porque, como bem falou o Mota, a justiça se politizou. Portanto, nesse campo, Bolsonaro tem uma enorme vantagem sobre o judiciário. Ele já está preparando o terreno para um julgamento político que certamente não acabará bem para o ex-presidente. Ou seja, é uma forma de desacreditar uma justiça que abandonou a lei e a Constituição para basear o seu julgamento em narrativas. É de se estranhar uma Procuradoria-Geral da República que baseia grande parte da acusação ao ex-presidente Bolsonaro a trocas de WhatsApp e não aos fatos e à materialidade. Isto não é prova, troca de WhatsApp. E esta ausência de reais provas mostra uma acusação muito frágil, que, infelizmente, revela que a versão é mais importante que os fatos e que a narrativa é mais importante que a lei.
Chamar também o Cristiano Beraldo, trazer suas impressões, a sua avaliação acerca desse discurso de Jair Bolsonaro. Ele disse também não se importar com uma eventual prisão, teceu críticas, claro, à Procuradoria-Geral da República, também à Polícia Federal, que fez a investigação e o relatório do indiciamento, que acabou servindo de base justamente para a denúncia da PGR. Enfim, Beraldo, quais destaques a gente precisa trazer para discutir com o público? O que mais lhe chamou a atenção? Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, o que mais me chamou a atenção é que essa história de que não se importa com a prisão, isso é papo de bandido. Bandido é que não se importa com a prisão porque isso está no preço que ele paga, a dinâmica de vida que ele leva, certamente o colocará na prisão. Em algum momento ele entra e sai, enfim, contando com a benevolência da lei brasileira. Agora, no caso do ex-presidente, ou ele está tentando passar uma segurança para os seus apoiadores, para o seu entorno, ou ele de fato não sabe o que está fazendo, porque para qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa decente, com uma família, uma pessoa responsável, a ideia de ter que passar uma temporada na prisão deveria causar preocupação e não dizer que não está se importando. Então esse é um ponto importante ser destacado. Outro ponto é que não adianta querer simplesmente ignorar o que aconteceu no Brasil naquele período. Quer dizer, é preciso se reconhecer ali que havia um grupo que de fato discutiu a possibilidade de tomar medidas para interromper aquele processo de sucessão e a posse do presidente eleito, e há o fato de que essas elucubrações, essas discussões não se consolidaram numa ação concreta, ou seja, não colocaram na rua um projeto que pudesse impedir a continuidade da normalidade democrática do Brasil. São coisas distintas, mas a gente não pode simplesmente ignorar os fatos. Então, me parece que o que seria mais útil para uma pessoa que está se defendendo de uma acusação feita pela Procuradoria-Geral da República seria adotar uma outra estratégia de defesa, porque ele precisará se defender disso. Então, não é possível minimizar a gravidade da situação. Então, não me parece que ele está indo para o melhor caminho para a sua defesa. Entretanto, essas declarações surtem um efeito, que eu não sei medir o tamanho deste efeito, mas surte efeito, para deixar efervescente uma base de apoio que talvez ele esteja contando para fazer pressão popular nas ruas. E ele aposta todas as suas fichas nas manifestações marcadas para o dia 16 de março. Entretanto, se não houver uma mobilização realmente muito significativa no dia 16 de março, tendo em vista que o próprio ex-presidente transformou estas manifestações, que a princípio eram contra o governo, em manifestações de apoio a ele próprio, se não houver uma mobilização muito grande nas ruas para que ele mostre força popular, me parece que pode ser um tiro no pé. Interessante esse ponto de vista. Daqui a pouco eu vou trazer também outros trechos das falas de Jair Bolsonaro nesse primeiro discurso após a apresentação da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. Eu vou voltar com o Mota, porque esse aspecto que o Beraldo sublinhou, eu acho importante só a gente destrinchar. Mota, olhando para o que está por vir, né? Teremos meses e meses de notícias, novidades, reflexões e possíveis medidas que venham a ser tomadas por instituições da República. Beraldo, quando analisou o discurso de Jair Bolsonaro nesse encontro, nesse evento do PL, ele questionou se esse seria o melhor caminho ou não para Jair Bolsonaro tomar, né? Quando a gente pensa, talvez, na estratégia da defesa, olhar para a questão jurídica versus as demandas políticas, né? O quanto elas se encontram, ajudam ou prejudicam Jair Bolsonaro. Enfim, talvez vale a gente se atentar também a essas questões. É um
uma discussão muito difícil, Caniato. Mas se nós partirmos do pressuposto de que nada aconteceu de errado e que Jair Bolsonaro não tem nenhuma razão para ser processado, sentenciado e preso, o que ele está dizendo faz todo sentido. Qualquer pessoa injustamente acusada por um crime teria essa reação. No caso de um político, a situação eu acho que ela fica mais exacerbada ainda. Eu vou me arriscar aqui a interpretar o que Jair Bolsonaro disse. É um risco que eu vou correr agora. Ele disse que ele não está preocupado com a prisão. Como é que eu interpreto isso? Eu acho que poucas coisas consolidam tanto a figura de um político, conferem tanto credibilidade a esse político, quanto uma prisão injusta, feita por motivos obviamente políticos, por adversários que querem tirar aquele político do jogo. E eu acho que qualquer pessoa que ande pelas ruas do Brasil, como eu ando mesmo, eu não tenho carro blindado, eu não ando cercado de seguranças, eu quando pego o avião eu vou na classe econômica, as pessoas param para conversar comigo. Qualquer pessoa, né? Não vale pessoas que não têm essa experiência que eu tenho, não valem pessoas que estão sempre dentro da sua bolha de proteção, não vale pessoas que não estão aqui no Brasil. As pessoas que vivem a vida que eu vivo, qualquer pessoa que passe por essa experiência tem uma boa ideia do que uma prisão de Jair Bolsonaro pode representar. Eu acho que é nesse sentido que Jair Bolsonaro disse que não está preocupado com uma prisão. A gente lembra daquele velho ditado, quem não deve não teme. Se você não fez nada de errado e mesmo assim você é preso, se você é preso por causa da sua posição política, se você é preso por causa de uma opinião que você deu, se você é preso como está acontecendo no exterior, como está acontecendo no Reino Unido, onde as pessoas são presas porque estavam rezando silenciosamente nas ruas. Se você é preso por essas razões, você não tem que ter vergonha de nada, porque o dia da sua justiça vai chegar. Quem tem que ter vergonha é quem comete crimes, mesmo aqueles que não são presos, porque não faz diferença o título do seu cargo, não faz diferença a posição que você ocupa, não faz diferença a forma com a qual você descreve, as palavras bonitas que você usa para classificar as coisas que você faz. Se você está cometendo um crime, você é um criminoso e o dia da sua justiça vai chegar. Pois é, enquanto Jair Bolsonaro discursava para os integrantes do PL nesse evento, ele fez menção ao período que esteve nos Estados Unidos e aí ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas, para mim seria muito mais fácil estar do outro lado, junto com a dona Michelle, aproveitando a vida, mas não poderia continuar vendo o meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo todo vamos prender o Bolsonaro. Aí ele fala, enfim, uma frase aqui que a gente não pode repetir, mas que diz mais ou menos o seguinte aqui, representa mais ou menos o seguinte, eu não estou nem aí, eu não me importo se eu for preso. E aí ele acaba sendo muito aplaudido. Chamar o Dávila para trazer também as impressões sobre os comentários do Mota e do Beraldo. Dávila, o quanto a força política, né, a eloquência, esse poder que ele tem de arrastar multidões, de inflamar a sua base, o quanto isso o ajuda ou o atrapalha, enquanto ele estiver na mira da justiça, enquanto possivelmente, tudo indica, né, nesse processo em que ele será processado caso a justiça acate a denúncia da PGR. Caniato, o ex-presidente está atuando na seara política, que é o campo dele. A minha questão é se os seus advogados estão atuando na parte legal, jurídica,
Porque teremos dois embates. O embate político é esse mesmo. É o discurso de Jair Bolsonaro versus uma postura politizada da justiça. Mas o real embate será na corte. Será a defesa, a estratégia de defesa dos advogados de Jair Bolsonaro. E aí eu gostaria de voltar num aspecto importante, técnico da justiça, para quando qualquer pessoa que está nos assistindo aqui tiver curiosidade de ler a acusação da PGR, para que leia sobre a ótica do Código Penal, porque é disso que se trata. Bolsonaro está sendo acusado de golpe de Estado contra a ordem democrática, então é um crime. Se é crime, precisa enquadrar no Código Penal. O Código Penal, no seu aspecto formal, vou até dar aqui já a dica para você, vai lá no artigo 41 do Código Penal. O que ali está escrito é o seguinte: tem que descrever o juiz, ou nesse caso a procuradoria, a conduta criminosa, ou seja, quais são os fatos, com todas as circunstâncias. Precisa estar claro, sob pena de inépcia, ou seja, cancelar, de não ter uma acusação formal. Então, assim, quando você ler a denúncia da Procuradoria-Geral da República, veja se a conduta criminosa está sendo especificada com fatos, não com narrativa. Porque lendo, você vai ter a mesma percepção que eu, que tem ali é muita narrativa. Mas cadê o fato? Segundo ponto do Código Penal é a necessidade da individualização de todas as condutas. Para quê? Para garantir a ampla defesa. E aí o Beraldo tocou num ponto fundamental. Essa denúncia política da Procuradoria-Geral da República, que na verdade não se embasa nesses dois argumentos que eu acabei de descrever do Código Penal, mostra que se tivesse a cautela da individualização e não criar como se fosse um complô em que o grande cabeça era o presidente Bolsonaro e colocar todo mundo no mesmo saco, talvez teriam fatos para provar a diferença na atuação de determinados ministros e figuras de governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí sim, ali existem alguns fatos que podem embasar uma acusação um pouco mais robusta sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Coisa que não cabe hoje, pelas provas que foram apresentadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, a Bolsonaro. Bolsonaro, nesse relatório, está absolutamente coberto por narrativas, enquanto os fatos que deveriam ser observado pela ótica da individualização, poderia sim ter um caso mais robusto para alguns autores da suposta trama. Infelizmente, ao tratar de uma forma política, perde-se o que eu chamo da robustez jurídica. E isso vai mostrar que o julgamento será político. E o julgamento político só denigre a imagem da justiça. Daqui a pouco a gente vai analisar também uma postagem de Jair Bolsonaro. Ele divulgou um áudio de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, dizendo que teria sido coagido, né, na questão que envolve a delação premiada. Daqui a pouco a gente vai analisar isso, inclusive. Agora, o Beraldo sempre, nos seus comentários, nas suas reflexões, lembra muito da Lava Jato, né? E justamente Jair Bolsonaro, em seu discurso, no dia de hoje, citou, claro, a Lava Jato, as muitas reversões, e é impossível, né, não compararmos o que aconteceu recentemente no país, quando a gente olha para a Lava Jato, com o que parece que está por vir, né, Beraldo? São dois casos emblemáticos e importantes, a Lava Jato e as muitas condenações, as reversões e essa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, que envolve também pessoas que fizeram parte do governo. Pois é, Caniato, mas o fim da Lava Jato tem uma participação importante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que acabou com a Lava Jato porque não havia corrupção no governo, mas o fato concreto é que todos os movimentos que foram feitos para fortalecer, para viabilizar a continuidade de investigações
que mantivessem corruptos e corruptores nas cordas foi por água abaixo durante o governo de Jair Bolsonaro. E a relação que havia entre o ex-presidente com ministros da corte, com cenas gravadas de confraternização, de abraços, tapinhas nas costas, colocavam ali na cena uma discussão que tomou conta do governo, mesmo antes do governo começar, que foi a denúncia feita contra o seu filho, hoje senador Flávio Bolsonaro, em relação ao uso de dinheiro de assessores para pagamento de despesas pessoais. E isso tudo foi mudando o rumo do governo no ponto de vista da relação com o judiciário. A gente precisa lembrar que Sérgio Moro foi convidado para ser ministro da Justiça, saiu da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, assumiu uma posição política no governo e saiu de lá debaixo de acusações e apontar de dedos. Teve ali um final bastante tenso nesse momento da sua saída do governo Bolsonaro. Então, o que houve com a Lava Jato durante o seu curso foi que as delações premiadas foram corroboradas com provas, e as provas elas eram muito concretas em diversos casos, Caniato, porque tratava-se de dinheiro depositado em contas no exterior, com comprovantes de depósitos, com malas de dinheiro, com uma série de coisas que foram acompanhadas das delações. Então, esse é um caso que foi levando uma série de pessoas, até então intocáveis, para a prisão, pelo cometimento, claro, óbvio, de crime. Essas pessoas simbolizaram a derrocada de uma estrutura política que estava no Brasil, esta sim, corroendo por dentro todo o funcionamento da democracia brasileira, porque quando se rouba dinheiro de empresas estatais, ou seja, dinheiro público, nosso dinheiro, e parte deste dinheiro roubado vai alimentar campanhas políticas, é óbvio que se está falando de uma eleição onde as forças não são iguais, onde um dos candidatos tem acesso a um dinheiro que tem origem ilícita, origem ilegal, e que com isso ele consegue vencer os seus oponentes. Vale menos a opinião do eleitor e mais a força do dinheiro que é gasto na campanha. Então, isso sim simbolizou a corrosão da nossa democracia. No caso do ex-presidente, há uma diferença muito grande em relação ao que aconteceu, Caniato, porque houve ali, sim, haviam doidos ali no governo que estavam, apesar de ocuparem posições estratégicas de grande responsabilidade institucional, estavam insatisfeitos com o resultado das eleições e foram tendo ideias ali, ideias que não se concretizaram. Veja, eu não vou entrar nessa onda de dizer que houve uma tentativa de derrubar o governo, porque o bloco não foi para a rua. Então, uma coisa é eu dizer assim, olha, eu estou pensando em cometer um homicídio. Outra coisa é eu dizer que eu estou pensando em sair armado de casa. Outra coisa é eu pensar, sair armado de casa e disparar a minha arma de forma não fatal contra alguém. E ainda é diferente de eu falar, sair armado, disparar a arma e esta arma, de fato, concretizar o ato do homicídio. Então, são casos diferentes que precisam ser tratados de forma diferente. O que a justiça está fazendo, forçando a mão, e este é o grande erro que está sendo cometido agora, porque isso mancha a imagem que a população tem do judiciário, está forçando a mão para alimentar uma narrativa de que a democracia brasileira esteve por um triz, e convenhamos, não esteve. Mas é porque o comandante do Exército disse não. Mas ele disse não. Então, assim, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, porque senão estas decisões cometidas em excesso, elas se voltarão contra esses que hoje acham que estão por cima da carne seca.